Praia da Abertura, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Isso. Como conversamos ontem, esta é uma situação muito séria, como você sabe. E então, mais uma vez, eu agradeço. Eu agradeço por você ter voltado. Eu agradeço por você ter vindo ontem. E eu agradeço por vocês levarem este processo do nosso sistema judiciário muito a sério e sei disso pelas respostas que nos deram ontem. Eu também quero contar para você a história de Jay Finney e Blaze Taylor. Mas como você pode imaginar, é bem diferente. E você vai ouvir ao longo de todo este julgamento muitas informações. E se algum de vocês for como eu, é mais fácil compartimentalizar as coisas para que, à medida que ouvirem as provas, possam colocá-las em compartimentos separados. E assim, ao final do julgamento, cerca de uma semana depois, não será tão difícil lembrar do que vocês viram. Então, o que eu quero que vocês façam é que pensem nas coisas antes do incidente. Pensem sobre o que aconteceu durante o incidente e depois do incidente. Pensem nas coisas antes do incidente. E o incidente vai ser no dia 25 de fevereiro de 2023. Antes do incidente, durante o incidente e depois do incidente. Isso vai ajudar. Então vamos falar sobre o antes. Antes quero que você saiba quem era Blaze Taylor e quem é Jay Finney. Blaze é a mais velha de 2 filhos. Ele é filho de Ed e Trooper Taylor. Blaze tem uma irmã mais nova, Star Taylor. O pai de Blaze é treinador de futebol americano, um treinador universitário de futebol americano. E eu aprendi que viver a vida de um treinador de futebol americano nesse nível te leva para vários lugares pelo país. Então eles viajavam muito. Eles moraram em muitos lugares diferentes porque o pai trabalhava em muitos lugares diferentes. E Blaze fez sua formação na Universidade do Arkansas, onde se formou em 3 anos com seu mestrado em administração de empresas. Após isso, ele começou a trabalhar. E ele acabou, depois de alguns empregos, trabalhando para o Tennessee Titans como olheiro profissional. É aqui no Tennessee que ele conhece Jay. Mas o que também é importante saber é que durante toda a vida de Blaze, mesmo quando ele jogava futebol americano, mesmo quando estava na faculdade, ele nunca bebeu e nunca usou drogas. Nunca houve álcool nem drogas na vida dele. Eu quero agora mostrar para você quem Jay Finney é e o que ele fez. Ela era uma jovem linda. Ela era uma aspirante a chefe. E ela também era do Arkansas. E ela se mudou para o Tennessee depois de se formar na escola de culinária para se tornar chefe e trabalhar no Ernest's Hideaway Grill and Bar. Mas diferente de Blaze, Jay estava envolvida com álcool. E Jay estava envolvida com drogas. E é aí que elas diferem.
Mas como elas são, como você ouviu, assim como Blaze estava saindo casualmente com jovens mulheres, Jay Finney estava saindo casualmente com jovens homens. E então, essas eram elas antes do incidente. Agora vamos falar sobre Blaze e Jay. E o relacionamento delas. Blaze e Jay se conheceram no Hinge, um aplicativo de namoro, em janeiro de 2022. Elas trocaram algumas mensagens, mas nunca chegaram a sair de verdade. Foi em fevereiro de 2022 quando Blaze procurou Jay, mas mesmo assim ela nunca respondeu a mensagem. Cerca de um mês depois, ela responde a mensagem e diz: "Estive ocupada, mas sabe, é bom falar com você." E então eles ficaram um tempo sem se falar. Eles só voltaram a conversar em agosto de 2022. Em agosto de 2022 foi quando eles realmente se encontraram. No dia 10 de agosto, eles se encontraram e jantaram juntos. Após isso, iniciaram um relacionamento. Elas começaram a sair casualmente juntas. Mas elas não tinham exclusividade. Ele não tinha exclusividade com ela. E ela não tinha exclusividade com ele. Você vai ouvir que ele namorou outras mulheres e vai ouvir que ela namorou outros homens. E os dois estavam bem com isso porque esse era o acordo que esses dois adultos tinham feito. Eles tinham concordado que teriam um relacionamento sexual, mas ainda sairiam com outras pessoas. E como adultos, vocês vão ouvir que foi isso que eles decidiram fazer. Vocês vão ouvir que provavelmente eles começaram a ter relações sexuais por volta de agosto. Lembrem-se, eles se conheceram em 10 de agosto. Então, por volta de 23 de agosto, vocês vão ouvir que provavelmente eles começaram o relacionamento sexual deles. Então, de 23 de agosto até 2 de novembro, eles começaram a namorar. Eles se viam, eles saíam juntos. Acredito que o restaurante onde Jay trabalhava era muito perto da casa de Blaze e era conveniente, por causa dos horários deles, que Jay fosse para a casa de Blaze depois que ele saísse do trabalho, depois que ela saísse do trabalho. E ela passava a noite lá. Ele acordava e ia trabalhar de manhã. Ela dormia até mais tarde e saía quando acordava. Agora vocês vão ouvir algo que aconteceu por volta de 1º de novembro de 2022. Jay acredita que ela pode estar grávida. E vocês vão ouvir que ela está tendo uma conversa com Nijaya. E o que eles estão tentando descobrir é quem é o pai. E vocês vão ouvir que eles não tinham certeza se era filho do Blaze ou se era filho de um cara chamado Dez. Então eles conversaram um pouco e falaram sobre com quem ela estava transando mais. E parecia que Nijaya achava que ela estava transando mais com Dez. Mas aparentemente você vai ouvir que no final das contas Jay concluiu que o pai era o Blaze. E Nijaya concordou e disse: "Bem, deve ser do Blaze." E você vai ouvir que é nesse momento que Jade toma a decisão de contar ao Blaze que está grávida de um filho dele. Então você meio que vai conseguir deduzir que ela realmente conversou com as mulheres por volta do dia 4 de novembro. E no dia 4 de novembro fica claro que ela diz ao Blaze: "Esse bebê é seu e não deles." E você vai ouvir que é verdade que o Blaze naquela época não estava pronto para ser pai.
com uma mulher que ele conheceu há menos de 90 dias, que estava saindo casualmente com outras pessoas, assim como ele. E ele não queria continuar com a gravidez. Isso está claro. Ele tinha 27 anos, ele não era casado. Ele realmente não a conhecia. E claramente ele sugeriu métodos alternativos. E ele sugeriu isso para ela porque era algo que ela já tinha concordado em fazer com outra pessoa no passado. Mas Jade queria essa criança. Ela queria dar à luz ao bebê de Blaze. E então o que você vai ouvir é que elas tinham uma diferença de opinião. E que houve outros impactos também. E então, claramente, elas conversaram sobre isso do dia 4 de novembro até o dia 6 de novembro. Porque no dia 6 de novembro você vai descobrir que foi Jay quem deixou claro para Blaze que não vamos chegar a nenhum acordo aqui e eu não vou mudar de ideia. Então o que eu sugiro é que você siga o seu caminho. Eu sigo o meu. Você não precisa se envolver com o bebê se quiser. Eu vou seguir em frente e vou amar esse bebê com ou sem você. Minha próxima consulta é nesse dia. Se você quiser estar lá, pode. Mas se não, essa é a decisão que eu estou tomando. Você vai ouvir que essa é a decisão que Jay tomou para si mesma. Agora, o que é importante é que depois disso, o que você não vai ouvir é que Blaze estava forçando ela, pressionando ela, ligando ou mandando mensagem o tempo todo, tentando obrigar ela a abortar esse bebê. Você não vai ouvir isso. Você ouvirá que desde que ela tomou essa decisão sozinha, e disse para ele: você segue o seu caminho e eu sigo o meu. Que ele não entrou mais em contato com ela. Você vai ouvir que ele respeitou os desejos dela. Você vai ouvir que ele deu a ela o espaço que ela pediu. Mas então você vai ouvir que algum tempo se passou. Teria passado tempo suficiente para que ela já tivesse passado da fase em que o aborto seria uma opção viável. Vai ouvir que ele contou aos pais. E ele contou para os pais dele que tinha conhecido uma moça chamada Jade. Ela era chefe de cozinha e ele possivelmente teria um filho. E o que você vai ouvir é que, então, naquele momento, depois de tomar a decisão de contar para os pais, ele entrou em contato com Jade no dia 31 de dezembro. Ela respondeu sim por mensagem de texto. Estou no trabalho ou algo assim. E você vai ver que nesse mesmo dia, ela mandou uma mensagem para Nijah, sua melhor amiga, e disse: você não vai acreditar nisso. Ela tinha uma chamada perdida de Blaze. E então, finalmente, no dia 1º de janeiro de 2023, elas se encontraram em um parque e Jade ela sugeriu, vamos a um parque. Ele respeitou o desejo dela e a encontrou no parque. E parece que elas sentaram naquele parque e conversaram por quase 5 horas. E elas decidiram que iriam tentar se conhecer melhor. Para que, se o bebê fosse mesmo de Blaze, porque Blaze pediu um teste de paternidade, o que fazia sentido, elas precisavam se conhecer caso tivessem que criar essa criança juntas. E você vai ouvir da própria Nigella que foi nessa época que a Blaze fez todo o possível para isso. Para conhecê-la? Para participar. E então, ao longo do... Lembre-se, isso é 1º de janeiro, então ao longo do próximo mês e meio, 3 semanas até 25 de fevereiro,
Eles namoraram, se encontraram, saíram juntos, passaram tempo juntos e estavam se conhecendo. Agora você vai ouvir que Jay tinha consultas médicas e ela queria que Blaze fosse junto. Mas o que você vai ouvir é que ela contou para ele sobre uma consulta que foi, na verdade, no dia 6 de fevereiro, se não me engano. E ela ia descobrir o sexo do bebê nesse dia. E você vai ouvir que ela pediu para Blaze ir junto. E Blaze disse: eu preciso verificar como estão as coisas no trabalho. Eu não sei o que está acontecendo no trabalho. E se eu conseguir, eu vou. Você ouvirá que ele não foi. Mas você também vai ouvir que a próxima consulta que ela tinha era cerca de 4 dias depois, mas era para um exame de sangue. Não era necessariamente outra consulta presencial, aquelas visitas mensais de pré-natal. Essa só seria no dia 9 de março. E infelizmente até lá ela já tinha falecido. E você vai ouvir que durante esse período que eles estavam separados. E quando Blaze estava namorando Xavier, Jade, agora sabendo que estava grávida, também estava saindo com outros homens. Na verdade, havia 3 outros homens com quem ela estava saindo em dezembro. E vocês vão ouvir que sabemos disso com certeza, porque ela estava enviando fotos nua para eles em dezembro. E havia 3 homens diferentes para quem ela enviou fotos nua do dia 3 de dezembro até quase o final de dezembro. Então sim, vocês vão ouvir que ambos estavam saindo com pessoas diferentes. Agora vamos para o dia 25 de fevereiro de 2023. Agora, o que também é importante saber, antes de chegarmos lá, vocês vão perceber que Jay estava envolvida com drogas antes do dia em que isso aconteceu, antes do dia em que ela foi diagnosticada com toxicidade aguda por cocaína que causou sua morte. Você vai ouvir que ela estava envolvida com maconha. Você vai ouvir que ela estava envolvida com Adderall. Você vai ouvir que ela estava envolvida com os cartuchos de cannabis. Acho que eles chamam de resina. Dirão que ela se envolveu com cogumelos. Que ela consumia cogumelos. E você ouviria que ela também bebia muito até ficar completamente bêbada. Na verdade, você vai ouvir que isso aconteceu talvez um dia antes. Ela e Nijaya estavam tendo essa conversa sobre quem era o pai, e era Blazes, e ela estava convidando Nijaya para compartilhar cogumelos com ela. E você vai ouvir que no mesmo dia em que ela descobriu que estava grávida, Nigella pediu para ela ligar para Des para conseguir algumas drogas. Avançando para 25 de fevereiro. Nesse dia, durante o incidente, você vai ouvir que Jay, na verdade, planejou espontaneamente uma noite romântica com Blaze. Onde ela ia cozinhar, onde ela queria fazer o pintura com drinks, acho que na Gerra chama assim. Painting with the twist, acho que é assim. E é aquela atividade em que você pinta, bebe e consome álcool. Mas, de acordo com Nagerra, elas não iam consumir álcool, porque lembre-se, até a própria Nagerra vai te contar que ela sabia que Blaze não bebia. Enquanto planejava o encontro de forma espontânea, ela contatou o Blaze por volta do meio-dia. Ele não sabia que ela ia ligar para ele e diz: "Ei, o que você vai fazer hoje à noite? Você vai estar livre?" E ele pergunta: "Sim, o que você quer fazer? O que está acontecendo?" Fazia frio naquele dia, então ele quis saber o que você queria fazer.
O que devo vestir? Ela diz, vista algo confortável e venha para casa às 7. E ele diz, claro, eu posso fazer isso. Agora se ouve que ao planejar a noite de encontro, ela fazia isso com Nijaya. O que eu devo cozinhar e o que devemos fazer? E Nijaya diz, bem, eu quero um frango ao molho Alfredo. Então, por que não cozinhamos isso? E Jay diz, ok, parece uma boa ideia. Agora, o que é importante saber é que Jade era uma jovem muito ambiciosa e tinha o próprio negócio. JTP Eatery, que era como uma pequena empresa de buffet. E quando ela cozinhava, você vai descobrir que alguns dos pratos dela eram preparados com maconha. Na verdade, você vai ouvir que o frango Alfredo dela, como ela dizia, era preparado com maconha, assim como cookies, brownies e coisas desse tipo. Então ela decide ter essa noite romântica com Blas e ela e Najá conversam sobre isso. E então, nesse momento, Najá diz, bom, eu também quero um pouco de frango Alfredo. E Jay diz, bom, eu faço um pouco para você amanhã. Mas Najá diz, e agora estamos na parte do durante, só para você se situar. Najá diz, não, eu quero ir hoje à noite. Mesmo estando planejando uma noite romântica com Blaze, agora ela está se convidando para a noite romântica do Jay. Então ela aparece, eu diria, a gente sabe que por volta das 7h22 ela manda uma mensagem, estou a caminho. E quando ela chega lá, ela traz um amigo, Kyontay, e ela diz para Jay, eu quero trazer o Kyontay também, porque ele também quer. Então nós dois vamos vir para a sua grande noite. E eles aparecem e ficam. Mas não por muito tempo. Mas o que você vai ouvir é que quando eles apareceram, Blaze os convidou para ficar. Porque não ficam e jogam cartas. E ele tinha um baralho de cartas Uno com o qual estava jogando. E ele disse, vamos jogar Uno. E então ele perguntou, bem, vocês sabem jogar Spades? Isaías respondeu, não sei jogar Spades. Ele disse, vocês deveriam ficar, vamos. Mas Najá disse, bem, não, eu não quero incomodar. Nós estamos indo embora. E assim sabemos que às 8h03 ela já tinha ido embora. Porque ela envia essa mensagem depois de passar cerca de 20 minutos com Jay e Blaze. Foi uma interação fofa. O que você não vai ouvir é que ela enviou qualquer mensagem como se tivesse algo suspeito acontecendo. Você vai ouvir que ela descreve esse momento como uma interação fofa. E você vai ouvir que Jade responde e diz, sim, Blase disse que deveríamos sair de novo ou que vocês deveriam ter ficado. E Najá responde, bem, não, eu não queria atrapalhar o encontro de vocês. Então nós fomos embora. Avançando para cerca de 9h28. Então, essa troca de mensagens aconteceu das 8h03 até mais ou menos 8h12. Então, por volta das 9h28, você vai saber o que vai encontrar. É que Jay e Blaze, especificamente Jay, estava tirando selfies com Blaze. E você vai ver que as selfies eram deles se beijando, rindo, brincando e se divertindo muito. Você vai ver essas fotos. E você vai ver que elas foram tiradas do celular do Jay. Mas então, menos de 1 minuto depois, você vai ouvir que Najá recebe essa ligação. E a ligação? Quero ter certeza de que vou dizer isso corretamente.
a ligação, menos de 60 segundos depois, Najá descreve como sendo a voz mais fraquinha que ela já ouviu. Essas foram as palavras dela. A coisa mais assustadora que já ouvi. Ela estava surtando. Nunca ouvi nada parecido. Ela estava lutando pela vida dela. Era como se ela estivesse em perigo. Ela disse que ouviu ela falando: "Você colocou algo na minha bebida." "O que você pôs na minha bebida?" Mas o que você vai perceber é que quando Jade faz essas acusações segundo Najá, Najá responde com uma mensagem dizendo: "Você está falando comigo?" Então, quando Jay faz essas acusações, agora a resposta de Jay é: "Você está falando comigo?" Você não vai ouvi-la dizer: "Sobre o que você está falando?" Com quem você está falando? Você vai ouvir que a resposta dela para essas acusações é: "Você está falando comigo?" Naquele momento, como eles estão descrevendo, era como se ela estivesse em perigo. E Najá estava sozinha no apartamento, com o homem que Najá diz que estava tentando matar sua melhor amiga. Najá nunca liga para o 911. Não. Em vez disso, ela diz que, enquanto a voz de Jade estava choramingando e ficando mais fraca, como se ela fosse desmaiar, Jade ainda teve força para dizer: "Liga para Keontae. Liga para Keontae no 31. Mas o que você vai descobrir é que Najá diz que ela realmente não sabia. Jay realmente não sabia que ele era gay. Mas de acordo com Najá, Jade quer que ela ligue para Keontae. Você não vai ouvir ela dizer que Jade queria que ela ligasse para o 911 ou para o pai, mas ela quer que ela ligue para o cara que ela nem conhece direito na terceira vez. E Najá diz que não. E depois que ela liga para o cavalheiro, ele não assume a ligação a 3. O que você vai ouvir sobre Keontae é que ele vai te dizer: "Sim, eu estava na ligação." E a voz dela era... A voz do Jay não estava muito clara, sabe? Eu não conseguia entender direito. Mas eu não ouvi as coisas que Najee disse. Eu não ouvi essas coisas. E o que você também vai perceber é que, com todo o perigo que Nijaya descreveu, todo esse medo e tudo o que a melhor amiga dela estava passando, Keontae também não ligou para o 911. O que você vai perceber é que só havia uma pessoa naquela noite que ligou para o 911. Porque Jay também não ligou para o 911. Você vai ouvir que, com toda essa emergência médica, com tudo isso que estava acontecendo com essa jovem, só houve uma pessoa que ligou para a polícia, que pediu ajuda. E essa pessoa foi Blaze. Você vai ouvir a ligação para o 911, eu prometo. E você terá a oportunidade de ouvir tudo o que ele disse e tudo o que ele fez. Mas você não vai ouvir nenhuma ligação para o 911 entre Jay, Najá ou Keontae. Você vai ouvir o pânico na voz de Blaze. Você vai ouvi-lo correndo de um lado para outro tentando achar o endereço. Porque ele não sabia o endereço de cor, assim como Nijaya também não sabia o endereço. Porque depois você vai ver que a polícia também pediu o endereço para Nijaya. E lembre-se, ela tinha acabado de estar lá mais cedo, e mesmo assim precisou ligar para conseguir o endereço. Você vai ouvir que a equipe de emergência médica chegou depois.
E o que é muito importante saber é que quando a equipe de emergência médica chega e entra naquele apartamento, o apartamento 107, Jay estava em uma condição estável o suficiente para que eles não realizassem RCP dentro do apartamento. Então você vai ouvir que seja qual for o estresse, seja qual for a condição em que Jay estava, não era grave o suficiente para a equipe de emergência médica começar a fazer RCP naquele momento. Esses profissionais de saúde terão que te contar que se fosse grave o suficiente, eles teriam que fazer RCP nela ali mesmo, na hora. Eles vão te dizer isso. Eles vão te dizer que, se o estresse e a condição em que aquela jovem estava fossem tão graves, eles não teriam esperado para fazer RCP nela depois que a colocaram na ambulância. Então você vai ouvir que Blaze foi quem saiu correndo, encontrou a ambulância lá fora e mostrou onde ficava o apartamento. Porque o apartamento é de um jeito que você realmente não vai saber onde ele fica, a menos que alguém venha e te mostre o caminho. Você ouvirá que ele saiu e fez isso. E você vai ouvir que ele nunca voltou para o andar de cima depois que o SAMU chegou lá. Quando o SAMU saiu, ele também. E então você vai ouvir que Nagia estava lá e que ela também seguiu a ambulância. E quando eles chegam ao hospital, foi o Blaze quem apareceu e ajudou Nagia. Então eles entram no hospital, levam Jade às pressas, ela já está em estado crítico nesse momento. E Vanderbilt está fazendo tudo o que pode para oferecer a ela os serviços de que ela precisa. E você vai ouvir que Nadia no hospital começa com essas alegações. É aqui que Nadia começa a contar para a assistente social lá em Vanderbilt que Blaze fez algo com ela. Blaze colocou algo na bebida dela e essas são as coisas que ela estava dizendo. E a investigação começa. E agora estamos na Apple. Desculpa, fui pelo caminho errado. E então você vai ouvir que enquanto eles estão no hospital, Blaze nunca sai de lá. Ele fica lá o tempo todo. Quando a mãe dela liga, ele atende o telefone. Quando a polícia o interroga, ele responde as perguntas. Quando outro policial o interroga, ele responde aquelas perguntas. Quando outro policial o interroga, ele responde aquelas perguntas. Você vai ouvir que ele cooperou com todas as autoridades lá. E em nenhum momento, enquanto ele estava no hospital sendo interrogado, sendo acusado de ser a pessoa que causou isso, ele pediu um advogado? Ele exerceu seu direito garantido pela Quinta Emenda? Nenhuma vez. Ele fez o que achou que deveria fazer aqui, o que achou que era esperado dele. Mas o que você vai ouvir sobre a Nigella é que em algum momento durante a noite ela também é questionada. E você vai ouvir que esses policiais dizem a ela: precisamos falar com esse tal de Keontae também. Por razões óbvias. E você vai ouvir que Keontae, embora ele vá ao hospital, ele encontra Nadia no estacionamento. E você vai ouvir que quando os policiais disseram a ela que precisavam falar com esse cara, ela não avisou aos policiais que ele sequer apareceu. Ela não conta para eles que, olha, tem uma testemunha do episódio médico da minha melhor amiga, ele está no estacionamento. Venham falar com ele.
Em vez disso, você vai ouvir que ela conversa com ele e depois ele vai embora sem falar com ninguém, sem contar para ninguém o lado dele da história do que aconteceu. Você também vai ouvir que ela foi embora de novo. E o que é importante saber é o seguinte: você vai ouvir que nesse momento, aquele apartamento, com base nas alegações de Nydia, é uma cena de crime. E que mesmo sendo uma cena de crime, e mesmo assim, a policial Fish, que foi uma das primeiras a responder ao chamado, contou para Jay. A madrasta e o pai de Bean, pessoas com quem Najaya esteve em contato constante durante toda a noite, como você pode imaginar. Ninguém entra naquele apartamento, ninguém sai. Está fechado. É uma cena de crime. Ninguém deveria estar lá. Precisamos entrar e descobrir o que ocorreu. Você vai ouvir que a amiga da Jade, Lauren Weber, a amiga da Najah, Lauren Weber, e outra jovem entraram naquele apartamento mesmo assim. Mesmo não sendo para elas entrarem e tocarem em nada, que ela retirou itens daquele apartamento, trancou a porta e depois levou a bolsa e o documento da Jade para o hospital. E você vai ouvir que quando os policiais souberam disso e descobriram que algumas pessoas tinham entrado na cena do crime, eles disseram que a cena do crime estava contaminada. Você vai ouvir que as próprias autoridades dizem isso. E então você vai ouvir que Najah e mais 3 pessoas entraram naquele apartamento usando luvas e removeram evidências cruciais. E ficaram com elas por 24 horas antes de entregá-las à polícia. Elas entregaram para a mãe dela. Prova do crime. Elas pegaram, removeram e guardaram. Você vai ouvir agora uma vez em que Isaías estava falando com aqueles policiais. Ela disse para eles: olha, eu vou lá na casa da Jade, sabe, na cena do crime, e a gente vai lá ajudar vocês e remover as provas de lá. Ela nunca disse isso. Ela nunca conta isso para eles. Eles têm que descobrir isso através da mãe da Jade. Você também vai descobrir que Nydia estava com o celular da Jade durante esse tempo e chegou a mexer no aparelho. E sabemos que não poderia ter sido o Jay, porque nesse momento Jay já estava em estado crítico e em coma, e alguém estava mexendo no celular. Então você vai ouvir que em algum momento Najia sai do hospital, mas Braz ainda está lá. E ele só sai quando a mãe de Jade chega lá. Você vai ouvir que ele também ajudou ela a achar a vaga de estacionamento. Ele correu lá fora e disse: sabe, para guardar a vaga de estacionamento também. Você vai ouvir que já acabou. Jay está em estado crítico. Ela basicamente está sendo mantida viva por aparelhos. Ela sofreu uma lesão cerebral significativa devido à falta de oxigênio no cérebro. E vocês vão ouvir que, de fato, desculpe, havia evidências laboratoriais, o sangue, a urina. Vocês vão ouvir muita coisa sobre isso. E sim, vocês vão ouvir que havia uma quantidade enorme de cocaína no organismo dela. Mas o que vocês vão ouvir é que a integridade daqueles frascos de sangue e urina era tal que os resultados desses exames de sangue não fazem sentido. Os especialistas vão ter que dizer para vocês que era cocaína demais para Jade ter consumido sozinha e cocaína demais para Blaze ter colocado na bebida dela sem que ela percebesse.
Mas vocês vão ouvir que há tantos problemas com a forma como o laboratório lidou com isso, que não há muitos profissionais de saúde que confiariam nesses resultados. Eles vão ter que dizer isso para vocês. Mas o que eles vão ter que dizer para vocês é o seguinte, como resultado desses exames toxicológicos, é que havia codependência no organismo dela. E vocês vão aprender que codependência é quando cocaína e álcool se misturam no seu organismo ao mesmo tempo. Vocês vão ouvir que não existe outra forma do metabólito codependente aparecer. Ninguém. Você não pode ter bebido álcool às 7 horas e depois ter cheirado cocaína às 9 e aí formar codependência. Você vai ouvir que não pode beber álcool às 7h30 e cheirar cocaína às 8. Tem que ser ao mesmo tempo. Que a codependência estava presente no organismo da Jade. E você vai ouvir que estava em níveis tais que teria que ter passado algum tempo para que estivesse lá da forma como estava. Você vai ouvir que ao final disso, o médico legista Dr. Carn, Dr. Aaron Carn, realizou a autópsia de Jade Jaden. E o que você vai aprender é que uma autópsia, como eles gostam de dizer, não é feita no vácuo. Isso basicamente significa que não dá para olhar só o corpo e saber o que ocorreu. Você também precisa levar em consideração as circunstâncias ao redor. E o que você vai aprender é que há duas coisas pelas quais o médico legista é responsável: determinar a causa da morte e a circunstância da morte. A causa da morte vai ser o problema médico que levou ao seu falecimento. E a circunstância da morte, como você vai aprender, pode ser apenas 5 coisas. Pode ser causas naturais, acidente, pode ser indeterminada, pode ser homicídio e pode ser suicídio. Sempre vai se encaixar em um desses 5 grupos. Isso não é feito isoladamente. Você precisa analisar as circunstâncias ao redor antes de chegar a uma conclusão sobre em qual desses 5 grupos aquilo se encaixa. E o que você vai ver é a médica legista, a profissional de saúde, a pessoa em quem confiamos para chegar a uma conclusão profissional sobre o que aconteceu em relação à circunstância da morte da senhorita Vicky. Você vai ouvir que nem mesmo ela conseguiu chegar à conclusão de homicídio. Homicídio é morrer pelas mãos de outra pessoa. Não significa necessariamente que um crime ocorreu. Só quer dizer que você morreu pelas mãos de outra pessoa. Vocês ouvirão que a doutora Carney subirá à tribuna. Lembrem-se, é de lá que virão as provas. E ela vai ter que contar para ele. Eu não posso considerar isso um homicídio. E por isso ela vai te dizer que não pode chamar isso de homicídio. É por causa das circunstâncias que envolvem a morte dessa pessoa. Ela classificou a morte como indeterminada. Isso basicamente significa que ela não conseguiu chegar a uma conclusão. Agora vocês vão ouvir do Apple Daily. Apple é alguém com quem Gladys namorou quando estava na faculdade, cerca de 6 anos antes disso acontecer. E vocês vão ouvir isso
Apple é do Arkansas, Jay é do Arkansas, agora Jaya é do Arkansas e uma amiga chamada Ariane Jordan é do Arkansas. E vocês vão ouvir que Ariane soube da morte da Dona Beanie. Ela soube das acusações de que foi Nigel quem estava dizendo que foi Blaze quem fez isso. E que, poucos dias após a morte da Dona Beanie, ela contou para a Apple. E vocês vão ouvir isso. Mesmo que Apple diga que Blaze estava tentando envenenar Xavier Winford, ela nunca vai à polícia naquele momento e diz: Blaze estava tentando matar outra pessoa. Exatamente como essa situação. Vocês vão ouvir que ela levou meses para fazer isso. Vocês também ouvirão várias outras coisas sobre a senhorita Bennett. Vocês vão ouvir que ainda em abril deste ano, na lista de afazeres dela, estava colocar Blaze na prisão. E ela publicou. Vocês vão ouvir que houve momentos em que ela sentiu bem, deixa eu voltar um pouco. Houve momentos em que ela fez outras acusações falsas contra pessoas. E uma dessas alegações vai ser que, enquanto ela estava fora do apartamento, um dia, Blaze entrou escondido, de algum modo quando morava no Tennessee. E ela estava no Arkansas e ele moveu a cama dela ou mudou os móveis alguns centímetros e depois foi embora. Ela ligou para a polícia para contar. Eles invadiram meu apartamento e mudaram meus móveis só para me perturbar, segundo ela. E que você vai ouvir que, apesar de tudo isso, que ela ainda disse, Blaze foi a melhor coisa que já aconteceu na vida dela quando era apropriado dizer isso. E você vai ouvir que apenas 2 semanas antes desse incidente, ela estava nas redes sociais tentando descobrir com quem Blaze estava namorando. Você vai aprender que não é isso que fazemos. Então, eu não quero que vocês percam o foco no final deste julgamento. Eu quero que vocês façam o que prometeram que fariam. Que vocês vão analisar os fatos deste caso com base nas acusações apresentadas a vocês. E não nas coisas que o Estado joga para tentar desviar a atenção de vocês e mexer com suas emoções. Mantenham o foco nas provas sobre a questão em discussão e, no final das contas, assim como a doutora Carn, vocês ouviram provas suficientes? Não se é triste e trágico porque é que uma jovem perdeu a vida. Porque eu também quero que vocês saibam. E eu quase me esqueci de contar isso para vocês, que os resultados encontrados nesse ramo são tão abundantes. Não apenas que ao final do julgamento, da mesma forma que a doutora Carney não pode considerar isso um homicídio, realista, honesta para deitar a cabeça no travesseiro à noite e chegar à conclusão de que foi Blaze Taylor quem causou essas coisas. Porque quando você pensa no antes, durante e depois, porque sempre que é um caso circunstancial, é isso que você tem que fazer, que não haverá nada, não existe nada que vai te levar a uma conclusão que, além de dúvida razoável, que foi Blaze Taylor quem causou isso. E por isso estou convencida de que Blaze Taylor está sendo absolvido, sua família está sendo absolvida e a justiça está sendo absolvida ao declará-lo inocente. Obrigada.